Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias para mim nos principais sites do Brasil. Vamos começar por falar desse jogo, Atlético Mineiro versus Flamengo, que pode decidir hoje o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Vamos à notícia do portal GE. Flamengo versus Atlético versus Flamengo, onde assistir, horário e escalações, fez também desfalque, arbitragem e outras informações do jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Globo e Premier mostram a partida ao vivo e GE acompanha em tempo real com vídeos exclusivos. Enfrenta hoje, terça-feira, às 9h30, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. A Globo e Premier transmite para todo o Brasil. Então vamos assistir jogão que pode dar o título ao nosso Flamengo. Vamos ver sobre os times. Time do Atlético Mineiro, do técnico Jorge Sampaoli, tentando uma remontada após o vice da Sula. Sampaoli não vai poder contar com Igor Gomes, suspenso contra o Flamengo. Além disso, Alan Franco e Guilherme Arana são dúvida. Os dois deixaram o gramado da final da Sula com 2. Então vamos para o possível time do Atlético Mineiro para o jogo contra o Flamengo, que vem com Everson, Saraiva, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Fausto Fé, Gustavo Scarpa, Alexander, Bernat, Dudu e Hulk. Um time muito ofensivo. Eles jogam com muita experiência, jogadores que retêm muita bola. Gustavo Scarpa, Bernat, Dudu, Hulk. Também faz 1 contra 1. Então vai ser um jogo bem aberto, gostoso de se ver. Vamos ao time do Flamengo para nós analisar mais um pouquinho. Vamos ver primeiro os pentorados. Caiu Paulista, Jorge Sampaoli, Renier e Saraiva. Quem está de fora é o Igor Gomes, Coelho, Lianco, Júnior Santos e Patrick. Então vamos para o Flamengo do técnico Felipe Luiz. O Flamengo viajou com praticamente força máxima, mas o técnico Felipe Luiz optou por uma equipe mesclada. Além da final diante do Palmeiras e Lima, o treinador também deve poupar. Também teve pouco tempo de descanso desde a vitória sobre o Bragantino. Boas notícias são o retorno de Bulgar e Saul, ambos que cumpriram suspensão na rodada passada. Por outro lado, Léo Ortiz continua sendo desfalque pelo tratamento no tornozelo, já que ele já fez uma parte do treino com os companheiros nesta segunda, mas não viajou. Alan e Pedro também seguem fora. Então vamos para o possível time do Flamengo. Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Prata. Se todos tiverem condição física perfeita para o jogo, para mim vai para o jogo. Eu gostei muito da escalação de ontem do Coluna do Fla, com o Alisson no lugar do Carrascal. Eu guardaria o Carrascal para o segundo tempo, mas aí é a opção do treinador Felipe Luiz, o que ele viu no treinamento, na conversa com os jogadores. Essas informações eu não tenho, aí é dele. Eu gostei dessa dupla de volantes, que Pulgar e Everton Araújo vai estar um poder de marcação bastante forte ali no sistema defensivo. E Luiz Araújo e Samuel Lino vão estar velocidade de ataque, com Prata na frente fazendo a movimentação. Os dois laterais de reserva, Emerson Royal e Ayrton Lucas, com certeza os laterais que acho que cansaram muito contra o Bragantino. E é um bom time, não tem nada a julgar. Gostei daquela formação de ontem do Coluna do Fla. O Asian, aliás, poderia dobrar
nas costas dos laterais com Samuel Lino e o Alzheimer pelo lado esquerdo, Luiz Araújo e Prata pelo lado direito. Acho que ficaria interessante essa movimentação. Mas Carrascal também pode fazer essa função ali, aproximando mais do Samuel Lino. O jogo vai ser aberto pelas formações. Pensar que o Flamengo foi um pouquinho mais defensivo, com o Luiz Araújo e o Samuel Lino. Você ganha mais poder de marcação, isso é a coisa. E pode ser uma opção de jogo para o segundo tempo contra o Palmeiras também, que quando colocar Everton Araújo, você está uma altura maior naquela jogada que o Palmeiras tem como principal alvo, que é a bola aérea. Buscando Gustavo Gomes, que larga a zaga e vai para o ataque. Então é uma opção também válida, já pensando na final de Lima. Importante que no segundo tempo ele vai ter Arrascaeta, vai ter Cebolinha, vai ter Bruno Henrique, que pode entrar, além do Jorginho, que pode entrar e melhorar o nível técnico do Flamengo. Então a tendência é que o Flamengo faz um jogo equilibrado no primeiro tempo, cansando o time do Atlético, que vai vir com a sua força máxima, e o Flamengo vai vir com jogadores mais ou menos poupados, porque tem alguns titulares, como Danilo, Léo Pereira, Eric Pulgar, Carrascal, que são titulares normalmente. Então o Flamengo mescla um pouco, mas dá para fazer um jogo de frente para frente com o Atlético Mineiro, pelo menos para garantir 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo decidir o jogo. Esse princípio que eu penso que o Felipe Luiz vai entrar com esse time, com mais poder de marcação, que é o caso do Prata, Carrascal, Luiz Araújo e Samuel Lino. Eles têm um poder de marcação muito forte, além de Eric Pulgar e Everton Araújo, que também tem um poder de marcação forte. Então a tendência é que o Flamengo roube muita bola, pressionando o time do Atlético para ganhar essa bola e fazer a transição rápida, por ter 2 pontas rápidos e um atacante que tem muita movimentação. Vamos ver se o jogo encaixa, se o Flamengo consiga essa vitória, que para mim é importantíssima essa vitória contra o Atlético Mineiro, independente do resultado do jogo do Palmeiras, porque se o Flamengo ganhar em casa decide o título. O Flamengo está com 4 pontos do Palmeiras, vencer e o Flamengo vencer, continua esses 4 pontos de diferença, e o Flamengo joga depois da Libertadores com o jogo em casa contra o Ceará. Então o Flamengo vencendo o Ceará é campeão no Maracanã, porque se deixar para o último jogo contra o Marília, será um jogo bem difícil, bem equilibrado, que Marisol fez uma excelente campanha. Então o Flamengo esse jogo é mais importante, vencer esse jogo, dependendo do resultado do Palmeiras, e na próxima rodada ser campeão brasileiro. Então vamos ver, o Palmeiras vai com 11 desfalques, vou até pular aqui da matéria para outra matéria aqui. Felipe Luiz deve fazer mudança no meio campo para a Libertadores. Palmeiras esteja 11 fora do jogo contra o Grêmio. Então Palmeiras vem com isso, com 11 jogadores desfalcados, jogando com o Grêmio, que está querendo ter uma estabilidade técnica, então vai jogar lá no Sul. Então essa vitória pode garantir o Flamengo campeão brasileiro, já que o Palmeiras tirou o foco para a Libertadores. Uma coisa que eu vi na internet o Flamengo está cantando, calma, acho que tem que tirar a sorpeba, não deixar os jogadores se contagiar com esse oba-oba, tem que fazer uma habilidade ali, dar uma palestra com os jogadores, tentar manter eles com um espírito competitivo. Se entrar no oba-oba pode se complicar, então tem que manter essa ideia de competição até o último jogo. É bom o Flamengo poupar jogadores para Libertadores, jogou no sábado e na terça 2 dias só e não tem muito o que fazer. Então vai ser uma equipe bem equilibrada, aquilo que o Felipe Luiz enxerga para o time. Eu acho que ele fez uma boa escolha, olhando a escalação, e tem tudo para o Flamengo fazer o primeiro tempo muito forte
e até abre um placar. É um time bem equilibrado, tem um camisa 10 que é o Carrascal que vai dar o passe, vai ter dois pontas que faz um contra um e tem bons chutes fora da área, e um 9 que tem muita movimentação e vai ajudar tanto no sistema defensivo como na parte ofensiva, que é o Prata, que está fora da Libertadores. Então o Prata tem que correr mais do que qualquer um para dar esse título para o Flamengo. Ele pode ser o herói desse título do Campeonato Brasileiro, o grande jogador desse final do Campeonato Brasileiro. Então o Prata pode ser o herói novamente quando o Atlético Mineiro no estádio deles. Foi o Prata que fez aquele gol do título da Copa do Brasil. Então, mais uma vez, ele pode apagar esses cartões vermelhos que prejudicaram o Flamengo em determinados jogos da Libertadores, Campeonato Brasileiro, e dar essa volta por cima e ser fundamental para o Flamengo novamente. Vamos para mais notícia aqui. Com só 2 zagueiros, fecha os relacionados contra o Atlético Mineiro. O Flamengo vai levar Tanido e o Léo Pereira, 3 zagueiros, e eles estão com segundo cartão amarelo, estão mal, o terceiro, estão fora do próximo jogo. Então, Felipe Luiz vai com o que tem de melhor. Ele não levou nenhum garoto, tá? Depois do João Vitor ser tão pressionado, ele vai estar segurado a mais e utilizar só no Campeonato Carioca. E eu creio nisso, acho que deve só utilizar na informação, uma análise, utilizar só no Campeonato Carioca, para não ter mais atrito tanto como teve com o João Vitor. Fla evita projetar a final e jogar pressão para si no brasileiro. É isso aí. O Flamengo tem que garantir esse jogo para depois pensar em Lima. Acho que os jogadores, o clube tem que fechar agora. Não é a torcida tem que fazer seu oba-oba. A torcida tem que fazer sua festa, é deles, é natural deles, mas os jogadores têm que ter consciência, trabalhar mentalmente a cabeça deles para entender que ainda estão competindo 2 campeonatos. O Campeonato Brasileiro pode sair hoje e depois do jogo de Lima, o Flamengo tem uma férias assim, até o Mundial. O Flamengo, assim, pensar, dar um passo sempre à frente no planejamento. O Flamengo ganhar hoje, Palmeiras perder, o Flamengo campeão brasileiro. Sábado, o Flamengo ganha de novo, pode ser campeão da Libertadores. Então, aí o Flamengo vai ter 2 jogos, que pode ser uma semana de descanso a esses atletas. O Flamengo entrar com o time todo da base, até para o Felipe Luiz conhecer quais são as peças que vai utilizar ano que vem. Ter essa semaninha de descanso para começar o Mundial de Clubes, que vai ser muito importante, assim. Então, o Flamengo tem que já começar a planejar essas coisas, ter mentalidade em cada jogo, saber que o Campeonato Brasileiro é um jeito de competir, Libertadores vai ser outro. Eu acho que o jogo de hoje não vai ser tão pegado como vai ser no sábado contra o Palmeiras. Vai ser um jogo bem aberto, de futebol vistoso. Quem errar menos fez o jogo. Então, por isso que eu estou falando, né? Tem que entrar com a mentalidade de quem vai competir no jogo de hoje. E com isso, o Flamengo tem que trabalhar bem o jogo de hoje e o jogo de sábado para não ter confusão. O jogo de hoje vai ser um jogo bem aberto, de sábado vai ser um jogo muita força física, onde o Flamengo vai ter que achar os espaços. Outra notícia: com a expectativa de ter título, Flash chega em Belo Horizonte, o Rubro Negro recepciona time ao som, seremos campeões. É isso aí, acho que a torcida vai ter mais torcedores do Flamengo do que do Atlético. Pelo que eu li aí, eles já compraram 5.000 ingressos, e a torcida do Flamengo já escutou, acho que a parte dela. Então o Flamengo tem tudo para comemorar o título novamente no estádio do Atlético Mineiro. Então, o Flamengo vai ser a parte dele, vencer esse jogo e depois se preparar para Lima. Acho que não tem mistério. Um jogo hoje pede um jogo de marcação, de roubar a bola, cansar o time do Atlético Mineiro no primeiro tempo, para o segundo tempo entrar com a Arrascaeta, Cebolinha, Jorginho e aumentar
o nível do Flamengo e assim conseguir. E o Bruno Henrique, tô esquecendo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi muito importante no jogo passado. Também tem o Bruno Henrique que pode decidir de jogo. Então, vamos ver. Acho que o Felipe Luiz tá com a estratégia montada, tá com o pensamento em dia. E é vencer. Vencer, 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 vencer. Não tem outro assunto pra gente comentar além disso. Então, só depende do Flamengo cada vez mais. Então, essa análise fraca comigo, Eduardo. Peço perdão, hoje ficou um pouquinho picotado o programa, que teve um contratempo, mas, enfim, finalizo o programa de hoje. E até amanhã, se Deus quiser.